Vamos pro próximo. Tá aqui. O que diz o exercício? Uma rampa lisa com 10 metros. Tá aqui os 10 metros, que a gente sabe que já é a nossa hipotenusa. Faz um ângulo de 15 graus com plano, né? Faz um ângulo de 15 graus aqui. Seria nosso cateto adjacente a esse plano. E o X é o nosso cateto oposto. Tá ok? E ele pede o que, ó? Horizontal. Uma pessoa sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente a quantos metros, né? Ele quer saber o X, essa altura. E nós já sabemos que esse X é o nosso cateto oposto. Então a gente vai usar a medida do seno. Então, seno de 15 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. 0,26 é o X dividido por 10. Então, o nosso X será 10 que multiplica 0,26, que vai dar 2,6 metros. Então, essa é a altura que a pessoa se eleva nessa rampa aí. Beleza? O exercício 6. Veja bem, nós temos aqui os dados de seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus e quer saber a medida do X e do Y. Né? A gente já sabe que é cateto oposto e cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. Então, primeiramente, a gente pode calcular usando a fórmula do seno de 30 graus, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que foi dada, 50. O seno de 30 graus é 0,5. Cateto oposto é x e hipotenusa é 50. Então, x é igual a 50, que multiplica 0,5. Vale aquela regra. Multiplicar por meio da metade, né? Então, aqui é 25 centímetros. A medida do x. O y, a gente vai usar a fórmula do cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é 0,86. Cateto adjacente ao y, hipotenusa é 50. Então, y é igual a 50, que multiplica 0,86. O y vai ser igual a 43. 43 centímetros. O exercício 7, ele é exatamente igual ao exercício 6, com a diferença que a hipotenusa muda para 80 graus. Então, nós usamos a mesma ideia, né? Para calcular a medida x, usamos o seno de 30 graus, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Teremos 0,5, que é x, sobre 80. O x vai ser 80 multiplicado por 0,5. O x é 40. Beleza? E o carro do ovo está passando aqui. O cosseno de 30 graus será dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 0,86 y por 80. O y vai ser igual a 80 vezes 0,86. Isso vai dar para a gente 80 vezes 0,86 vai dar 68,8 metros. Então, está calculado aqui os dois. O exercício 8. Muito bem. No triângulo ABC da figura seguinte, as medidas dos lados estão em centímetros. Determine a medida do X do lado BC. Ele quer isso aqui. Se a gente for analisar, né, o 90 graus está aqui embaixo. Nós temos a hipotenusa e ele quer o cateto adjacente. A gente vai usar a fórmula do cosseno de 60 graus. Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 0,5 é o x dividido por 5. Então, o x vai ser igual a 5 multiplicado por 0,5. Vale aquela regrinha que eu já ensinei. Se multiplica por meio da metade, né? Então, é 2,5 centímetros. É a unidade usada aí. E o 9, para finalizar aqui essa lista, determina as medidas dos catetos do triângulo. Ele quer saber o x e o y. Foi dado o ângulo de 30 graus. Foi dado os valores aqui. Mais uma vez, é igualzinho o exercício 6 e 7.
Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 30 é 0,5, cateto oposto é x, hipotenusa é 100. X é igual a 100 multiplicado por 0,5, multiplica por meio, dá metade, então 50 centímetros. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, 0,86 é igual a y por 100, o y será igual a 100 multiplicado por 0,86, o y será igual a 86 centímetros. Bom, vamos aqui agora resolver o exercício 10, né? No exercício 10, o enunciado diz o seguinte: no triângulo retângulo abaixo, que está exemplificado aqui, determine o valor de x mais y. Então aqui ele está querendo essa soma, né? Dessa medida x e dessa medida y aqui embaixo. Foi dado, então, em relação ao ângulo de 40 graus, né? Foi dado ali o valor do seu seno e do seu cosseno. Em relação ao ângulo de 40 graus, o x é o cateto oposto, como a gente identifica sempre aí. E o y é o seu cateto adjacente. Então, com certeza aqui iremos aplicar as duas fórmulas, né? Para a gente calcular essa medida x e essa medida y. Vamos calcular o primeiro. Seno de 40 graus é o resultado do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O seno de 40 graus é 0,64. O cateto oposto a gente chamou de x e a hipotenusa é 7. Logo, o cateto, né, oposto, x, vai ser o resultado de 7 multiplicado por 0,64. Isso vai dar para a gente o valor de 4,48. Duas casas decimais aí já está excelente. Joia! Agora nós vamos usar a fórmula do cosseno de 40 graus, que a gente quer achar a medida y, né? Que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. O cosseno de 40 é 0,77. Cateto adjacente é o y e a hipotenusa é 7. O y será dado pelo resultado de 7 multiplicado por 0,77. O nosso y, então, vai ser 5,39. Beleza? Logo, o que o exercício está pedindo é essa soma de x mais y, que é a soma de 4,48 mais 5,39. X mais y será igual a 9,87. Então, está resolvido aí o que o exercício 10 pede. No exercício 11, nós temos aí uma figura parecida, né, com a Torre Eiffel, mas não é a medida correta da Torre Eiffel. Se eu não me engano, acho que são 987 metros, uma coisa assim, não lembro. Aqui é uma torre, né? Está pedindo essa altura da torre que está representada aqui pela letra H. Então toma muito cuidado quando for resolver para não confundir esse H com hipotenusa, porque na verdade esse H é o cateto oposto, a hipotenusa é aqui. Vamos ver o que o exercício diz. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sobre um ângulo de 20 graus. Então tá aqui, alguém vê, né? Essa torre a 40 metros. Então esse 40 metros é a nossa hipotenusa, ok? Então, nós temos aqui 40 metros, ele quer saber a altura da torre. Temos os três dados aqui trigonométricos, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 20 graus. Mas nesse exercício será necessário apenas o cateto, aliás, será apenas necessário a fórmula do seno, porque ele quer saber o cateto oposto. Então, vamos lá. Seno de 20 graus é o resultado do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 20 graus é 0,34. O cateto oposto é o H que a gente quer, tá? E a hipotenusa é igual a 40. Logo, essa altura será dada pelo resultado de 40 multiplicado por 0,34. Então, a altura procurada vai ser de 13,6 metros. Então, está resolvido aqui o nosso problema da altura.
ok? Para agora aqui, ó, para resolvermos o exercício número 12. Veja que tem a leitura, mas não temos o desenho, né? Nós não temos o desenho. Então aqui será necessário a gente traduzir essa informação, fazer o desenho para a gente poder resolver essa atividade. Vamos ler primeiro. Uma escada de pedreiro de 10 metros, né? Então 10 metros é a medida da escada, está apoiada numa parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Então, traduzindo isso aqui, vou colocar uma folha para a gente poder fazer o desenho, né? Então, nós temos uma escada que está apoiada numa parede. Então, a gente imagina a parede, aqui é a parte de baixo, e aqui a escada que está encostada. O ângulo de 90 graus está nesse ponto. A escada forma com o horizontal, né, com o solo aqui, um ângulo de 40 graus. E a escada tem a metragem dela, ela tem 10 metros. Ele quer saber esse ponto mais alto, né? Qual é a altura desse ponto mais alto. Então aqui a gente vai chamar de x. Então a gente já entende que nós temos aqui o seno do ângulo, esse é o cateto oposto e essa é a hipotenusa. Então a gente vai usar a fórmula do seno. O seno de 40 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 40 graus é 0,64. O cateto oposto é o x e a hipotenusa é 10. Logo, o x será dado pelo resultado de 10 multiplicado por 0,64. Multiplicação de números decimais, né? Se está multiplicando 10 por um número com vírgula, basta deslocar a vírgula uma casinha para frente. A gente já aprendeu isso, né? Várias vezes. Então, é 6,4 metros. Está resolvido aqui esse problema. Beleza? Então,